Fala galerinha do 8º ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, iniciando o ano, então foco, determinação, vamos assistir as aulinhas aqui, vamos discutir em sala de aula. Bora para a nossa primeira aula? Bom, nós estamos se baseando neste livro. Vocês têm um exemplar aí, em sala de aula, né? São 1, 2, 3, 4, 5 autores, Mosaico, Arte, Planeta, né? Então todas as obras de arte vai ter o planeta, de alguma forma, esse tema inserido nas obras de arte. Natureza. Lógico, natureza faz parte do planeta. Seria do planeta sem a natureza. E a natureza? Pode ser tema de obra de arte? E como, meu Deus, e como? A natureza é tema e fonte de inspiração para a produção de diversos artistas. Esse texto está no livro, né? Veja bem, a natureza é fonte de inspiração para diversos artistas, não só dos nossos dias. Desde que a gente se conhece como ser humano, entende, que é necessário se expressar através da arte. Para alguns pintores que viveram no final do século XIX, que vai de 1801 até 1900, como no caso Vicente Van Gogh. Quem nunca ouviu falar do Van Gogh? Que viveu aí de 1853 até 1890. Então, o Van Gogh, ele gostava de retratar a natureza. Era o modo dele de se expressar, mas na questão de estado de espírito. Ele colocava ali, num desenho de uma paisagem, implicitamente, como que ele estava naquele momento. Então, nessa época, muitos artistas escolhiam lugares em que pudessem desfrutar a paisagem natural e pintar ao ar livre. Mas porque era uma época que não existia fotografia. Estava começando ali, a fotografia estava iniciando, mas não tinha muita qualidade a fotografia. Não conseguia retratar com fidelidade a natureza. Eles queriam retratar a beleza da natureza, mas do jeito deles. Da forma como eles viam, e já querendo entrar numa questão de personalidade, de poética. Observe a pintura Wheatfields Under Thunderclouds, quer dizer, nuvens carregadas sobre campos de trigo. Naquela época onde Van Gogh vivia, tinha muitos campos de trigo. E ele achava muito bonita aquela paisagem. Ele gostava muito de retratar os campos de trigo e as colheitas também, né? Perceba que uma sombra escura se aproxima na linha do horizonte, anunciando uma tempestade. Nós vamos ver esse quadro, nós vamos entender por que essa nuvem escura estava se aproximando. Então, que sensações você tem quando uma tempestade está chegando? Que sensação que você tem? Tá claro aqui, os campos de trigo, tá? E uma tempestade se aproximando. Isso em 1890, é um óleo sobre tela, tinta óleo, tem aí 50 centímetros por 101, é 1 metro por 50, mais ou menos assim, grande assim, o quadro. E hoje está no Museu Van Gogh, em Amsterdã, que é a capital da Holanda, e tem um museu lá dele, mas que foi feito depois da sua morte, né? Está claro que Van Gogh esperava aqui a chegada de uma tempestade. Mas será que ele, eu vou retratar essa chegada dessa tempestade porque eu vou retratar a chegada dessa tempestade? Não. Estava chegando ali um momento importante da vida dele, que era a morte, a sua própria morte. Ele unia a beleza natural com a sentimentalidade, com aquilo que ele estava sentindo naquele momento. Mas observe a predominância do amarelo, as pinceladas jogadas, não preocupação com o realismo,
Dá até para ver aqui, ó, as cerdas dos pincéis. Se a gente chegar bem pertinho da pintura, dá para ver até que ele meio que jogava a tinta mesmo. Estava em alto relevo a tinta. Uma loucura. É uma poética já modernista. Olha só, aqui está o mapa mundi, Brasil, tá? Olha aqui onde fica a Holanda, onde nasceu o nosso querido Van Gogh, né? Brasil, América, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina. Aqui, ó, África, ok? África, né? Aqui toda a Ásia, né? Aqui, ó, Austrália, né? Tá aqui a Oceania, Japão, a China, né? O coronavírus. Então, aqui, ó, Europa, Itália, França, Portugal, Espanha. E aqui é um paizinho aqui em cima no norte da Europa, Holanda. É aqui que nasceu Van Gogh. É lá onde está o Museu de Amsterdã. Aqui já é o mapa da Europa. Olha aqui onde é que está a Holanda. Bem aqui, ó, Holanda. Pertinho da Bélgica, Alemanha, 7-1, lembra? Holanda, tá aqui pertinho do Reino Unido, né? Aqui o Reino Unido, todos esses países aqui, Escócia, Inglaterra, né? Irlanda do Norte, País de Gales, é o Reino Unido. Então a Holanda tá aqui, ó, um paizinho bonitinho, pequenininho, mas muito rico. O museu tá aqui, ó, Amsterdã. Esse aqui é o país, Holanda, né? Aqui, ó, pertinho da Bélgica, Alemanha, né? Então, Holanda, olha aqui a capital, Amsterdã. É onde está o nosso museu maravilhoso. Vamos lá. Olha só o museu do Van Gogh, ó. Tá lá em Amsterdã. Olha que bonito. Ei, se Van Gogh tivesse vivo para ver isso, hein? Nós estamos estudando esse quadro que está lá no teu livro. Esse quadro ele foi feito em maio de 1890. Van Gogh ele viajou para Paris. E as paisagens de Paris inspiraram muito o seu trabalho. Então as pinturas, os campos de trigo, principalmente, são uma expressão de extrema tristeza e solidão que Van Gogh passava naquele momento. As nuvens carregadas que vocês estão vendo lá, provavelmente anunciavam a chegada de algo ruim na vida dele. Provavelmente a sua morte. Ele tinha a sua saúde muito debilitada, principalmente de forma psicológica. Nesse ano de 1890 que ele pintou esse quadro, foi o ano da sua morte. No mesmo ano que ele pintou esse quadro, ele morreu. Essa aqui também mostra os campos de trigo e a predominância do amarelo. Eu gostava do amarelo, né? Por que? Não sei. O amarelo representa o desespero, né? Mas também representa a riqueza, ouro, né? Campos de trigo com corvos. É outro grande quadro de Van Gogh, um dos mais famosos. Por quase 3 meses até a sua morte, que aconteceu dia 29 de julho daquele ano, quer dizer, ele fez aquele quadro em maio, aquele outro, e morreu em julho. Van Gogh fez cerca de 70 pinturas. Gente, em 3 meses, o cara fez 70 pinturas. 3 meses antes dele morrer, ele fez 70 pinturas. Cara, o cara fazia um quadro, praticamente um quadro por dia. Eu acho que ele pressentia que ele ia morrer. Ele falou, eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso deixar a minha marca. Então ele foi. E pintava freneticamente. Das quais 13 dessas 70 pinturas se concentraram na colheita de trigo em meados do final de julho em Alvers, na França, que ele também teve um período da vida dele que ele viveu em Alvers, na França, uma cidade, né? Olha aqui outro quadro dele, que relata os campos de trigo. Olha o amarelo. Ah, mas o trigo é amarelo. Não, tem outros quadros, outros temas que ele utiliza bastante o amarelo. Esse quadro chama Campo de Trigo com Ciprestes. Ciprestes. Ah, então é essa árvore aí. Essa árvore aqui é um cipreste. Aqui, ó, olha o cipreste aqui. Campos de trigo com cipreste. É um tipo de pinheiro.
Tem muito ali na região de Alvers, na França. Esse outro quadro, olha só, a colheita. A colheita do quê? Olha que paisagem maravilhosa. Não é tão realista. Tinha já uma não preocupação com o real, porém uma poética muito própria. Já aquela tendência impressionista, a predominância do amarelo e as colheitas de trigo. Dessas 13 pinturas de trigo que ele fez, né? Mais uma colheita em Provença. Um homem colhendo, né, o trigo, né, a paisagem. Essa aqui é Provença, que é uma região do sudeste da França, tá? Que faz fronteira com a Itália. Olha essa paisagem de Provença. Uma paisagem atual dos campos de trigo de Provença. Vê a semelhança? Bacana, né? Campo de trigo com corvos. O que é corvo? É esse passarinho aí. Ele tem algo místico por trás dele que anuncia alguma coisa que não é legal. Olha lá, corvos, exatamente. Os passarinhos, ó, voando, são corvos. Será que estava anunciando alguma coisa também? Uma coisa ruim? Coitado do corvo, né? Não tem culpa de nada. Campo de trigo com cotovia. Ó, de novo trigo com cotovia. Esses nomes não são nomes que foram inventados. Foram dados pelo próprio Van Gogh. Cotovia esse passarinho aí, ó. São passarinhos daquela região, lá de Alvers, na França, onde tem aqueles campos de trigo. Ó, cotovia lá voando, ó. Tá vendo? Os campos de trigo com cotovias. Eis o Van Gogh. É uma fotografia, tá? Não é uma pintura, não. Que por muito tempo diziam, será que é o Van Gogh, será que não é, e tal. É a fotografia do cara. Esse é o Van Gogh. Olha a cor dos olhos do homem. Parece o mar do Caribe. Azulzinho. Ele era como? Ruivo. Cabelinho meio alaranjadinho. Barbinha ruiva. Um cara bem apresentável. Não é? Bacana. Tinha uma cara boa. Simpático. Dizem que ele não era tão simpático assim. Mas tudo bem. Aquele novinho. Olha que legal. Vicente Willem Van Gogh, mais uma foto. Não é pintura, é foto. Bom, Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, na cidade de Zandert, região de Bramante do Norte, nos Países Baixos. 29 de julho de 1890, ele faleceu aos 37 anos. 37 anos! É muito novo, né? Para um artista tão extraordinário. Ele morreu em Alvers, na França. Ele nasceu na Holanda e morreu na França. Foi um pintor que a gente chama de pós-impressionista holandês. Impressionismo é um período artístico na pintura que tinha uma característica. Ele já era no finalzinho desse período impressionista, mas ainda tinha características impressionistas. Esse quadro aqui não é do Van Gogh. Esse quadro aqui é que deu início ao impressionismo, que é aquele estilo dele de pintar despreocupado com o realismo, dando aquela ideia de impressão de alguma coisa. Da ideia parece alguma coisa. Deixou de ter aquele realismo todo, justamente por causa da fotografia, né? A fotografia já estava surgindo ali e não tinha mais aquela importância tão grande de retratar as coisas de uma forma documentária, de documentar uma realidade. Tanto é que os navegantes, né, na época ali de 1400 e pouco, quando os grandes navegadores, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, eles levavam com eles nas navegações os artistas realistas para chegar no local e retratar com fidelidade aquela paisagem, porque não tinha fotografia. Então, para que você vai retratar com uma realidade fiel se num clique você consegue retratar aquela imagem? Então, eles meio que jogavam as tintas na tela mesmo, ó, tá vendo? Dá pra ver que esses risquinhos aqui, ó, são realmente os próprios pincéis, né? Causando aí um sombreado bastante irreal, vamos dizer assim. Esse quadro chama Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet, o famoso Monet. A partir desse quadro veio a expressão impressionista, num estilo de pintura. Então por isso que chama estilo de pintura impressionista. Por que impressionista? Por causa do nome Impressão Nascer do Sol. E por que impressão? Porque dá a ideia
Dá a ideia de um nascer do sol. Olha lá o sol. Dá a impressão de que o sol está nascendo. Por isso que chama impressionismo. Não tem um realismo. Tem a impressão do nascer do sol. Então o impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa. Monet é francês. Ali no século XIX, que vai de 1801 até 1900, o nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, feita em 1872 por Claude Monet. Monet, francês, Monet. Então, os autores impressionistas não mais se preocupavam com o preceito do realismo, ou de forma acadêmica. Acadêmica é quando a pessoa aprende na escola. Acadêmica de seguir uma determinada regra. Então a busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade. Então não se preocupava mais em retratar aquelas pessoas, aquelas personalidades importantes, os reis, rainhas, nobres, comerciantes, né? A fotografia fazia isso. Agora era a natureza. As cores que o sol proporcionava na natureza. A questão da luz, que retratava as cores. A luz, a sombra. Só que para captar aquela paisagem, tinha que pintar rápido. Porque o sol se punha. Conforme ia passando o tempo, se a pessoa demorava muito para pintar, ela perdia aquela imagem que ela estava vendo ali. Aquela beleza das cores, da paisagem. Por isso que não dava para retratar também com tanta fidelidade. Ah, mas ele não podia fazer depois, porque a fotografia não era colorida naquela época. Não dá para você tirar uma foto, chegar em casa e pintar. Como é que você ia retratar aquele colorido do pôr do sol, ou do nascer do sol, ou enfim, daquele momento do dia? Então a busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como uma obra em si mesma, do jeito que ele estava vendo. A luz e o movimento da natureza, o movimento do sol na luz, a luz que o movimento proporcionava. Utilizando pinceladas soltas, quer dizer, jogava a tinta na tela, pintava rápido e jogava a tinta assim, ó, tornava-se o principal elemento da pintura, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as variações de cores da natureza, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Sua produção incluiu retratos e autorretratos. Lembra que eu falei que ele não retratava apenas com a predominância do amarelo, apenas colheitas de trigo? Ah, porque o trigo é amarelo, então tem que ser amarelo. Não. Ele gostava muito de fazer retratos de pessoas e autorretratos, porém com o estilo impressionista. Justamente, não retratando com fidelidade a imagem. Olha só, esse cara aqui é um carteiro, foi amigo de Van Gogh, e é um carteiro que ele gostava do carteiro. Falou, senta aí. Põe a mão assim, fica com a perna assim meio aberta, põe a mão aí. Fica aí, fica tranquilo aí que eu vou te pintar. Aí o carteiro, ó, eu tenho que... Não, é rapidinho. O carteiro sentou ali e ele... Os desenhos dele eram maravilhosos. Então ele tinha uma formação muito boa, acadêmica, técnicas, só que ele tinha a poética dele. Ah, aqui tem um autorretrato de Van Gogh. Quer dizer, ele se olhava no espelho e se pintava, mas é um retrato pintado por ele. Ele mesmo se retratou nessa pintura, então dá para ver as roupas, né, daquela época, como ele se vestia, né, ou como ele se achava elegante. Então tinha a questão da natureza morta. Não quer dizer que a natureza está morta, não. Natureza morta é um estilo de pintura em que você retrata uma paisagem de natureza, porém sem movimento. Um vaso com flores. A flor está viva ali, apesar que depois ela vai morrer. Mas enfim, a flor não está representando que tem um vento batendo nela, ela está parada. Então, um vaso com frutas, as frutas estão paradas. Aqui nesse caso aqui, uma garrafa e um copo numa mesa. Natureza morta, não tem movimento. É morta porque não tem movimento, não expressa movimento. Então está parado. Não é igual um cavalo correndo. Se o cavalo estiver correndo, não é natureza morta. Está expressando movimento. Natureza morta com absinto.
Então, é o nome do quadro. Natureza Morta com Absinto. É o nome que o Van Gogh deu a esse quadro. Absinto é um tipo de bebida, né? Desde aquela época, hoje ainda tem absinto. Naquela época já existia absinto, que é uma bebida alcoólica, né? Muito apreciada. Nesse caso aqui é um vaso com flores, né? Ele adorava, Van Gogh adorava girassóis. Então o girassol aqui está sendo representado, né, num vaso. Então a natureza morta, um recipiente com 14 girassóis. Esse é o nome do quadro. É isso aí. Natureza morta, um recipiente com 14 girassóis. Bastante amarelo. Impressionista. Olha só. Olha o quadro. Tem amarelo? Bicho, olha aqui. Tanto é que ele fez 3 tipos do mesmo quadro. Eu não sei porquê, mas ele fez 3 quadros com a mesma paisagem. Diferenciações de cores. Esse aqui é o que eu mais gosto, é esse aqui. Quarto em Arles, é o nome desse quadro. Ali é o quarto dele, que ele viveu na cidade de Arles, na França. Foi a última morada dele. Então ele desenhava desde a infância, Van Gogh. Mas deu início às atividades de pintura somente ao fim dos seus 20 anos. Ele sempre desenhou, só que ele começou a pintar aos 20 anos de idade. E foi morrer aos 37. Quer dizer, ele pintou apenas 17 anos da sua vida. Muitos de seus trabalhos mais conhecidos foram finalizados durante os 2 últimos anos de sua vida. Não sei se você está pressentindo que ele ia morrer, mas nos 2 últimos anos da vida dele, foi a época mais intensa de trabalho. Foi a época que ele mais trabalhou. Em pouco mais de uma década, ele produziu mais de 2.100 obras de arte. Que loucura! Incluindo cerca de 1.300 aquarelas em tinta óleo, tinta aquarela, desenhos, esboços, quer dizer, que não é um desenho principal, é apenas treinamentos, e gravuras. Intenso, hein? Ele, Van Gogh, aqui ó, aqui tá um outro autorretrato dele, tá? Essa pintura chama Autorretrato com bandagem na orelha. Nós vamos ver porque que é essa bandagem na orelha. O Van Gogh ele sofria de episódios psicóticos. O que são episódios psicóticos? A pessoa geralmente tem surto de loucura. Não era frequentes, mas de vez em quando ele surtava. Como uma espécie de surtos de alucinações. Sabe quando você vê uma coisa que não tem? Mas temos alucinações? Então, ele temendo por sua estabilidade mental e frequentemente negligenciando sua saúde física, porque ele não comia bem, ele não se preocupava muito com a sua saúde. Ele bebia muito e gostava também da noitada, né? Ele gostava de sair, de curtir a noite, em cabarés. Tinha uma vida bastante noturna. E ele tinha uma amizade muito grande com esse cara aqui. Esse cara aí chama Gauguin, que também era pintor, impressionista. Ele morou com o Gauguin um tempo, e numa discussão que ele teve com o Gauguin, teve um ataque de raiva, um surto, e ele cortou a sua própria orelha. Esse negócio da orelha do Van Gogh, tem bastante gente que fala muita coisa sobre isso. Na verdade, o Gauguin, ele era um exímio espadachim, vamos dizer assim. Sabe aquelas pessoas que esgrima, que fala, né? Então ele... dizem, né? Historiadores dizem que o Gauguin que cortou a orelha numa briga, o Gauguin, ele cortou a orelha de Van Gogh. Só que o Van Gogh gostava muito do Gauguin. Então o Van Gogh ele não queria fazer algum tipo de denúncia contra ele, porque ele poderia ser preso. Não vou condenar o meu amigo, e falou que ele mesmo cortou a sua orelha. Na verdade foi a orelha esquerda. Ah, professor, por que ele passou a bandana na orelha direita? E na verdade a orelha que ele cortou foi a esquerda. E por que na pintura ele pintou a sua orelha esquerda com a bandana? Porque ele se olhava no espelho para se pintar. E quando você se olha no espelho, você vê ao contrário. Bom, o que ele fez? Van Gogh pegou esse pedaço da orelha, olha que loucura, ele embrulhou num lenço e levou para uma prostituta lá na cidade de Arles, onde ele morava na França. Essa prostituta chamava Raquel. Como eu falei, ele tinha uma atividade noturna, ele frequentava cabarés.
E ele tinha uma relação com essa Raquel, um romance com ela, e ele levou esse pedaço da orelha para Raquel, porque a Raquel, ela falava que o Van Gogh tinha as orelhas muito bonitas. Olha que loucura, cara. Ele falou, irmão, já que você gostou da minha orelha, tô de presente para você. E falou para ela guardar um pedaço da orelha dele. Olha o cara louco, velho. Você não gosta da minha orelha? Então, tá aqui, ó, um pedacinho dela para você. Uma prova de amor. Ele entregou a orelha e escreveu um bilhete. Sabe o que estava escrito no bilhete que ele entregou para a prostituta, para Raquel? Guarde com cuidado. Guarda-compra no formol, que loucura, velho. O que aconteceu? A mulher desmaiou, né? Coitado. E esse aqui é um outro autorretrato dele com a orelha cortada. Aqui ele já fumando um cachimbão. Você acha que ele está preocupado com a orelha? Vai gangrenar, se vai infeccionar? Ah, mete o cachimbão e vamos lá. Nessa época ele cortou a barba, já com um olhar meio tristonho, né? Um olhar diferenciado, né? Bom, depois que ele começou com esses surtos psicóticos de cortar a orelha e tudo mais, o seu irmão, o irmão do Van Gogh, ele era também tipo empresário dele. E cuidava dele, da saúde dele também e tal. Um grande incentivador de Van Gogh. Ele internou o Van Gogh em algum hospital psiquiátrico e o Van Gogh ficou sob os cuidados desse médico aqui, ó. Homeopata. Homeopatia é um tipo diferenciado de medicina, né? Faz com que o próprio corpo reaja. É chamado de Paul Gachet. Ele gostava muito desse médico aqui que cuidava dele. Foi o médico que cuidou dele até o final da sua vida. Esse médico, ele foi retratado nessa pintura. Olha a predominância do amarelo. Olha que interessante o olhar do médico, né? Ele conseguiu retratar o olhar dele, né? Olha o bigodinho, né? Barbinha. Aqui ele está como se ele estivesse escutando o Van Gogh, né? Sabe quando o médico coloca a mão de uma forma entediada, escutando o paciente ali falar, retratar suas angústias e tudo mais? Esse quadro chama-se Retrato de Dr. Gachet. Aí a sua depressão ela continuou e ele disparou um revólver contra seu peito em 27 de julho de 1890, morrendo de seus ferimentos 2 dias depois, aos 37 anos. Há controvérsias. Dizem que Van Gogh se matou com um tiro no peito. Porém, dizem que ele foi, de uma certa forma, assassinado. Ele tomou um tiro, mas, o cara ficou agonizando 2 dias. 2 dias ainda, hein? Lutando pela sua vida. Aqui não é uma pintura dele, tá? Nem aqui, tá? Isso aqui não são pinturas dele. Isso aqui são pinturas de alguns artistas que fizeram retratando alguns momentos da vida dele. Aqui no caso ele agonizando de dor e aqui, né, ele segurando uma arma, apontando para a cabeça, que na verdade não foi para a cabeça, foi para o peito. As últimas palavras dele teriam sido: a tristeza durará para sempre. Quer dizer, a vida dele foi realmente angustiante. Então, esses 2 caras aqui escreveram recentemente esse livro sobre Van Gogh, que retrata justamente esse finalzinho da vida dele, essa morte dele, que dizem que foi um suicídio, que ele se matou. Mas na verdade esses caras aqui descobriram que não foi bem assim. Dizem que ele não cometeu suicídio. Até hoje, o Van Gogh se matou. Calma aí. Ao contrário do que se acreditava, Stephen Knopfler e Gregory Wright, que escreveram o livro Van Gogh, The Life, quer dizer, Van Gogh e a Vida, dizem que o mais provável é que o artista tenha morrido depois de ser atingido por disparos acidentais, feitos por 2 jovens que ele conhecia, que carregavam uma arma com defeito. Veja bem, ele saiu para pintar, encontrou esses 2 jovens amigos dele e começou a beber ali, tomar uma cachaça e tal, não sei o quê. E aí um jovem apareceu com uma arma lá. Aqui, e aí eles ficaram observando a arma ali. E de repente, sem querer, ali naquela arma, manuseando aquela arma, a arma disparou sozinha e pegou no Van Gogh. Mostraram como que a bala entrou no Van Gogh. Fizeram uma exumação.
e perceberam que era impossível uma pessoa pegar a arma e dar um tiro em si mesma com aquela posição que a bala penetrou. E o Van Gogh, assim como ele protegeu Gauguin, que cortou a sua orelha, com medo de Gauguin ser preso, ele não delatou o Gauguin. Falou que ele mesmo cortou a sua própria orelha. Assim como ele demorou 2 dias para morrer, e falaram: Van Gogh, quem que fez isso com você? Eu mesmo. Eu estava ali brincando com a arma, ali mexendo e atirei em mim. Ele não queria condenar aqueles jovens que acidentalmente, um deles atirou contra o Van Gogh. O Van Gogh, então, naquela loucura, ele fez 860 pinturas a óleo e criou mais de 1.100 desenhos em papel antes da sua morte. Van Gogh talvez tivesse hipergrafia. O que é hiper? É muito. Grafia, escrita. Ele sofria de hipergrafia, que faz com que as pessoas sintam a necessidade intensa de escrever, ou no caso de Van Gogh, de pintar. Ele tinha essa necessidade. Era um vício. É a mesma coisa que fumar, um alcoólatra beber. Olha o quanto de pintura, de 160 pinturas, ele só conseguiu em vida vender uma. O cara morreu na miséria, irmão. Vendeu um quadro em vida. Esse quadro de Van Gogh foi o único que ele conseguiu vender, que chama A Vinha Encarnada. Quer dizer, vinhedo vermelho. Encarnado é vermelho, avermelhado. Vinhedo é da uva, né? Pé de uva. A predominância do amarelo, aquela característica do Van Gogh, né? Ele vendeu aproximadamente, na época, voltando ao período que ele viveu, aproximadamente R$4.500. E só. Ele vendeu essa tela para também uma pintora impressionista, chamada Anna Bock, que esse aqui é um autorretrato que essa própria pintora se pintou. Então ela foi a única compradora de um quadro de Van Gogh, que ela era belga, nasceu na Bélgica, que é outro país ali da Europa, próximo à Holanda. Olha a poética de Van Gogh. Se eu perguntar na prova o que é poética, poética é o estilo do artista que tem em todas as suas obras, que o diferencia de outros artistas. Poética é aquela característica que você olha para a obra e fala assim: essa obra é do fulano, porque tem essa e essa característica que só ele coloca nas suas obras. Então a poética de Van Gogh é a questão impressionista, as pinceladas soltas e a predominância do amarelo. Tudo bem que tem autorretratos, tem natureza morta, campos de trigo, tem o local onde ele viveu seus últimos dias, né? O seu quarto, o seu hotel lá na França, ele viveu lá os últimos dias, aquele quarto que ele pintou é daquele hotel. Aqui está o hotel dele, né? Que ele viveu. Aqui eu estou em uma igreja. Mas observa que você olha para o quadro, é o cara, é o estilo dele, poética. E todo artista tem que ter uma poética, porque cópia não é arte. Cuidado com isso. Você quer ser um artista? Faça a sua arte com poética. Mas você imitar outro artista, você ganha dinheiro. Ok. Você vai ser reconhecido como um cover. Você não vai ser lembrado na história. Mas tô nem aí, eu quero ganhar dinheiro. Ok. Van Gogh morreu pobre. Vendeu um quadro em vida, mas é o Van Gogh, né, irmão? Vai ser lembrado eternamente. E os caras que ganharam dinheiro, não sei quem é. Não faço ideia. Pense nisso. Dinheiro não é tudo. Beijo.